Bom dia, boa tarde, boa noite, turma, tudo bem com vocês? Aqui está de volta, sou eu, professor João Marcelo, para mais uma aula aqui no nosso canal durante todo esse período aqui de aulas EAD. Na aula de hoje eu vou passar um pouco para vocês sobre programação, né? Essa é a primeira aula que nós estamos tendo de programação, uma aula bem importante. Eu queria que todos os meus alunos de programação vissem e entendessem um conceito que é um pouco quanto complicado, que é o conceito de ponteiros. Vocês devem estar se perguntando, ué, professor, por que você está fazendo aí no Excel, né? Nossa aula de programação, por que você não está no Dev? Bem, que antes de tudo, gente, eu tenho que passar para vocês, em ponteiros, a explicação de como é que funciona um ponteiro. Entendam, essa parte teórica é muito importante, como de várias outras matérias que eu já passei para vocês. A teoria e a prática, elas andam lado a lado, que você entendendo o que você está fazendo, você consegue fazer muito mais. Bem, vamos pensar primeiramente como é que funciona a memória do nosso computador. Na memória do nosso computador, eu tenho uma coisa que nós chamamos de endereço. E esse endereço é a localização onde que eu vou armazenar o meu valor, a minha variável. Vou armazenar ali todo o processamento que eu estou utilizando. Não é à toa que quando nós mexemos, né, nós compramos uma placa gráfica, nós mexemos ali na memória, compramos 1 TB de memória, 2 TB de memória, compramos sei lá quanto de RAM, tudo isso é baseado nesse sistema de armazenamento aqui. Porque nós já conversamos algumas vezes que o nosso computador ele é feito em sistemas binários, significa que ele tem zeros e uns. Esse 0 e 1, ele tem dois resultados. Ele tem o resultado falso, false, e o resultado true, false e true. Esse verdadeiro ou falso é uma forma lógica dele ligar e desligar vários sistemas eletrônicos. E com esses sistemas eletrônicos ligando e desligando, ele traz ali a funcionalidade e todo o trabalho que deve se ter para a placa ligar uma LED, ligar ali um determinado hardware, ligar ali uma sequência lógica para funcionar um software, dentre outros. Tudo isso é baseado em zeros e uns, que é o nosso sistema binário de computação. Existem algumas pessoas que estão trabalhando em computação quântica, mas isso fica para outra aula. Com esse sistema binário de 0 e 1, nós temos aqui o sistema de bits e bytes. O sistema de bits e bytes são conjuntos de memória para trazer ali todo o processamento completo que nós temos. Pense da seguinte maneira, gente. Atualmente, por nosso computador ser de arquitetura binária, né, como a maioria, por isso nós temos computadores 16, 32 bits. O que seriam esses 16, 32 bits? Seriam quantos bits conseguem ser armazenados em um byte. Então quando eu falo, meu computador é de 32 bits, então significa que ele armazena 32 bits dentro de um byte. Eu estou utilizando aqui a conjuntura de 8, porque normalmente em memória normal, gente, é utilizar de 8 em 8. Mas existem computadores que conseguem mais bits dentro de um byte. Então pense da seguinte maneira, gente. Cada um disso aqui seria um bit, onde que eu posso armazenar 0, posso armazenar 1, posso armazenar 1, posso armazenar 0. E esses aqui são os meus verdadeiros ou falsos para fazer a junção lógica ali do meu processamento. Cada um deles são um bit, tá, gente? São um bit. Então, a cada 8 bits eu tenho 1 byte, e a cada 1024 bytes eu tenho 1 kilobyte, a cada 1024 kilobytes eu tenho 1 megabyte, a cada 1024 megabytes eu tenho 1 gigabyte, a cada 1024 gigabytes eu tenho 1 terabyte. Então, a partir dessa conta aí, você já tem uma noção mais ou menos de quanto armazenamento, de quantas variáveis, o máximo do nosso computador ele consegue processar. Por isso que quando você encomenda uma internet lá mais rápida, de 100 megas, você já pensa quantos bytes, quantas variáveis estão sendo processadas ali nesse vai e vem. A gente faz essas contas a partir desses kilobytes. Por isso que alguns sites eles abrem mais rápido, outros sites abrem mais devagar. Por quê? Porque tem muitas variáveis para abrir, tem poucas variáveis para abrir. Tudo isso é a partir dessa forma lógica, essa conjuntura lógica. Se nós vamos pensar desse modo, a cada gigabyte que nós utilizamos, nós temos isso tudo aqui de bits. Então é muito 0 e 1, isso é muita coisa que eu posso armazenar. Muitas variáveis que podem ser colocadas aqui. Bem, vamos pensar de uma parte um pouco mais lógica. A diferença entre endereço e o valor, tá, gente? Aqui é onde que eu fico o endereço, é como se fosse o CEP da sua casa e você tem você. São duas coisas diferentes.
É uma coisa eu falo assim, que o Joãozinho, ele mora no CEP X, vamos supor 225500. Eu inventei aqui um pequeno CEP. Porém, o valor é Joãozinho, porque é ele, porém ele mora naquele local. Então eu tenho o local do CEP e eu tenho o que ele é. Entenderam mais ou menos qual é a lógica? Bem, vamos supor que lá no meu código eu criei um int x. E o meu int x, ele vai vir em algum lugar da minha memória aqui, tá, gente? Vamos supor que ele vai aqui nesses últimos aqui, só por exemplo, né? Ou aqui no meio. Normalmente, gente, ele não fica aqui no início, tá? Ele fica mais pro meio, o endereço, porque esses primeiros aqui do endereço saem para processos de alta prioridade, para criação de software, de sistema e etc. Então, quando vocês vão criar uma variável, provavelmente ele vai ficar aqui mais ou menos no meio. Se ficar no final, fiquem preocupados. Bem, vamos lá. Vou botar aqui, só para termo de desencargo consciências, um int x. Então ele falou que isso tudo aqui, né, vamos supor que a 2, 3, 4, 5, eles, vou mesclar todos eles, e eles agora são x. Eles têm a ver com x, eles são espaços que estão armazenados em x. Porém, eles estão vazios no momento. Ok? Então isso tudo aqui foi armazenado com x. Porém, isso aqui está vazio. É a mesma coisa que eu falei com vocês de Joãozinho. Joãozinho é só o nome dele, mas ele não é... Se ele tivesse nascido com o nome de Robson, ele continuaria sendo ele, só com o nome de Robson. Mesma coisa aqui para os nomes das minhas variáveis. Vou chamar aqui de nomenclatura. Nomenclatura. Bem, logo depois no meio do meu código eu falei que x ele recebe o valor de 10. Quando eu fiz isso, isso tudo aqui acabou se tornando um grande 10. Ok, gente? Eu estou botando 10, mas ele faz esse 10 aqui em formatos binários, tá? Com 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, até chegar no valor de 10. Inclusive, depois nós vamos ter uma pequena aulinha sobre essas contas binárias, tá, gente? Então, esse valor aqui é 10, que ele tem a nomenclatura de x, então sempre quando eu chamo x, ele vai pegar aqui o 10. E qual o endereço desse 10? Eu tenho 2, 3, 4, 5. O endereço do 10, ele é o primeiro endereço do início do valor. Então, se eu for chamar aqui o endereço do 10, o endereço dele é 2. E como eu faço para puxar esse endereço? Eu uso o meu e-comercial. Ok, gente? Ué, professor, mas o e-comercial, ele não era para colocar, atribuir valor de variável? Sim, ele coloca isso. Porque é a mesma coisa que, como eu posso explicar assim? Eu estava falando isso para vocês abstraírem um pouco melhor sobre essa ideia de entrar variável, como é que eu coloco, como é que eu não coloco. Mas, na verdade, o que eu estou fazendo é o seguinte. Eu estou falando, quando eu boto esse e-comercial aqui, eu estou falando, ó, você deve ir, né, você x, deve agora morar, né, ir para o endereço de tal. 10. Você deve ir para o endereço onde que se encontra x. É isso. Então, o 10 chegou na cidade, falou assim, para onde que eu vou? Você vai para o endereço de x. Então, o e-comercial é igual a um endereço. Tudo bem, gente? Então, essa é a parte teórica. Vamos à parte prática, que é uma parte muito importante. Bem, abri mais ou menos aqui meu código, hashtag include, stdio.h. Vamos lá. Eu vou criar aqui o seguinte. Vou criar aqui um int x, né, para vocês visualizarem melhor. Eu vou falar no meio do caminho que x recebe 10. Vou botar aqui um printf, porcentagem d. Né? Porcentagem d. Eu quero aqui printar o meu x. Então, F11, carregando, vou salvar como C. Vou só botar ele aqui de ponteiro, carregando. Então, quando eu faço isso aqui, só boto apenas o x, ele me retorna o valor de x. Então, vocês concordam que o valor de x é 10. Porém, como eu faço para pedir o endereço de x? Então, eu vou botar aqui o meu e-comercial. Quando eu boto o meu e-comercial, esse aqui, gente, é o meu endereço do meu x. Lembra quando vocês botam, às vezes, e-comercial sem querer e aparece esse número aqui bizarro? Isso aqui é aonde que está meu x? Ele está localizado nessa localização aqui, no 664875580. Então, ele está aqui. É o primeiro endereço da memória dele. Então, isso aqui era aquilo ali. Entendeu até então, gente? Bem, mas o que eu posso fazer, professor? Como é que eu posso fazer isso uma coisa mais prática, etc? Vamos por partes, jovens. Bem, agora eu vou criar aqui uma variável de ponteiro. Para eu criar uma variável de ponteiro, eu tenho que falar o tipo
da variável com que ela vai estar apontando. Pense que o ponteiro, ele faz jus ao seu nome, ele aponta para um lugar. Desculpa abrir aqui o OBS sem querer. Ele aponta para um lugar, então eu estou apontando para cá, estou apontando para cá, estou apontando para cá, e por aí vai indo. Então, essa minha seta, eu vou botar um nome para ela, eu vou chamar ela de PTRX, e vou botar aqui esse asterisco. Esse asterisco significa que ele é um ponteiro, tá, gente? E eu vou falar que o meu PTRX vai receber a localização onde se encontra o meu X. Então, eu vou botar aqui o X e aqui vai ser o endereço do meu X. Então, eu tenho aqui o X e o endereço do meu X, PTRX. Esse é meu X e esse é seu endereço. Conseguiram entender? Esse é meu valor de X e esse é o endereço de X. Tudo isso está armazenado em PTRX. Ué, professor, mas por que eu não boto aqui só simplesmente o X com e-comercial aqui? Bem, gente, agora eu vou mostrar para vocês alguns macetezinhos que para que serve o ponteiro, para que ele vai ser utilizado, por aí vai indo. Porque se eu quiser só ver onde que ele está, eu botaria o e-comercial, que daria exatamente o mesmo. Agora que está a nossa brincadeira. Quando eu falo aqui, eu boto esse asterisco aqui em PTRX e eu quero receber o valor de X. Eu falo que o valor de PTRX, quando eu boto isso aqui, vai ser igual ao valor de X. Então, se eu botar aqui PTRX, então PTRX no momento, opa, deu algum erro aqui, deixa eu ver o porquê deu esse erro. Bem, gente, voltamos aqui. Era um erro bobo, eu só esqueci de tirar aqui o porcentagem aqui de cima. Foi um errozinho aqui que eu acabei falhando. Bem, mas voltando aqui. Eu falei que PTRX vai receber o endereço de X, porém aqui eu coloquei o seguinte, eu quero que eu mostre o valor com que ele está apontando. Sempre quando eu boto esse asterisco aqui, eu estou falando que eu quero apontar para o valor, quero falar o valor dele. Então, eu tenho aqui 10, 10. Porque 10 é o valor de X e 10 é o valor com que o meu ponteiro está apontando. Então, imaginem que o meu ponteiro aqui, ele seja literalmente uma seta. Vou botar aqui desenhar uma mini setinha. Sim, dessa maneira. Ok, eu sei. Então, eu tenho aqui minha seta. E a partir dessa seta, eu quero que essa seta, por exemplo, ela fique aqui. Depois eu quero que ela venha aqui em cima, etc. Para onde que ela estiver apontando é para onde que ela vai fazer a situação dela. Melhorou? Então a minha seta está aqui. Aqui ela está apontando o valor 3. Agora meu ponteiro está apontando para o valor 8 milhões e etc. Por aí vai indo. Então o ponteiro serve para isso. Mostrar a localização aonde que ele está. Ah, tá começando a melhorar, tá começando a ficar mais interessante, né? Isso tudo. Vamos a uma coisa um pouco mais prática. Bem, deixa eu tirar aqui o meu ponteiro, PTRX. Porcentagem I e porcentagem D dá pra fazer ambos, tá, gente? Podem ficar tranquilos em questão disso. Vou tirar aqui um segundo meu ponteiro. E eu vou botar aqui, opa, sai ponteiro. Vou botar o seguinte, fazer int x e int y. Ok? Eu vou botar aqui int x e int y. E eu vou falar que o meu x ele é igual a 20. E o meu y vai receber o valor de x. Daí tudo bem. Só que logo depois eu vou falar que meu x equivale a 20. Perdão, equivale a 10. Como vocês acham que vai sair aqui esse output aqui, gente? Porque notem o seguinte, eu falei que meu x vale 20. E eu tenho aqui meu y. O meu y, ele vai pegar o valor de x. Porém, logo depois eu mudei o valor de x para 10. E aí, o que vai acontecer? O meu x, ele está printando 10, porém o meu y, ele está em 20. Ué, por quê? Porque o meu y, ele virou o meu x. O meu x, no momento, estava em 20. Porém, eu quero que o meu y, ele acompanhe o meu 20. Como eu faço para ele acompanhar? Eu teria que toda vez botar aqui o igual a x, igual a x, igual a x, igual maluco? Será? Não necessariamente. Eu posso utilizar isso com ponteiros. Agora, nós vamos ver como é que funcionaria se eu botasse um ponteiro aqui no meio de uma forma um pouco diferente. Vou assim dizer. Em momento nenhum, eu vou mudar o valor de y.
mas eu vou fazer ele acompanhar o meu x, mudar o meu x. De que maneira eu vou fazer isso? Bem, criei aqui minha variável x e minha variável y, ambos aqui estão existindo, né? E eu vou falar que o meu ptrx, no momento vai apontar para o endereço de x, endereço de x, ok? Na verdade, eu vou falar para ele apontar para o endereço de y, e aí tudo bem. E agora eu quero que o meu valor de ptrx, o valor, lembre-se que isso aqui, gente, é para colocar valor, tá? O valor de ptrx seja igual a de x. Até aí tudo bem. Bem, vocês concordam comigo que y vai sair vazio aqui, correto? Porém, notem quando eu vejo aqui, 20, 20. Ué, como é que esse 20 foi parar aí no y nesse momento nenhum atribui 20 ao meu ali? Bem, gente, isso aqui é bem simples. Deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo aqui. Eu falei que meu ponteiro, eu criei um ponteiro, ele vai apontar para uma variável tipo int, da mesma forma que eu posso apontar para uma variável tipo float, tipo char, dentre outras. Eu falei que ela vai para o endereço de y, então ela estava apontando para y. E eu falei que o valor da onde que eu estava apontando vai ser o valor de x, entenderam? Então eu peguei esse ponteiro, apontei para cá e falei que o para onde que eu estou apontando vai receber esse valor. Logo, ele ficou 20, 20. Bem louco, né? Complexo, talvez, mas bem interessante. Isso aqui, gente, vocês veem sendo aplicados melhor, por exemplo, em jogos, quando vocês criam diversos saves. Tem logo lá no início que você tem lá o seu new game, por exemplo. E aí você cria um jogo, aí você tem lá, slot 1. Aí quando você faz load nesse slot 1, seu ponteiro está apontado nele. Aí vamos supor que você criou outro para o seu primo, seu amigo que está jogando lá. Aí você tem o slot 2. Então quando você faz load game, o seu ponteiro que estava aqui, ele vem para cá. Porém, uma coisa muito importante em ponteiro, gente, isso aqui não deixa de existir, tá? Ele só está apontando para cá. Então isso aqui ainda vai estar aqui guardado, armazenado de alguma maneira, porém em outro lugar. Então o foco do seu processamento está aqui. Isso nós podemos ver também em alocação dinâmica de memória, nós podemos ver isso também em aqueles jogos procedurais. Porque imagine se eu inicio o jogo, eu carrego o jogo inteiro. Não tem como, né? Eu vou carregando de acordo com o quê? Conforme eu estou andando. Então eu estou ponteando ali para onde que o meu processador vai rodar, em que memória ele vai puxar e por aí vai indo. Então o ponteiro, gente, é uma coisa extremamente importante. Muita coisa, tá, gente? Eu vou deixar a zona de comentários aí aberta para vocês mandarem aí muitas questões em cima disso. Você é uma matéria um pouco complexa, porém é uma matéria que vai ajudar e atribuir muito em cima de vocês. Bem, gente, a atividade que eu vou estar passando para vocês é para vocês realizarem as 3 primeiras questões da nossa lista de ponteiros que eu vou estar disponibilizando aí no WhatsApp para vocês e também no link da descrição. Tudo bem, gente? Então a gente se vê na próxima aula. Falou, valeu, falou, até a próxima. Tchau, tchau.